Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia, finalizar mais uma semana para a glória de Deus. Sextou, meu povo, e é mais um dia para compartilharmos da palavra do Senhor. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração para trazer nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 19, no verso 29, que diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. E ontem eu trouxe esse contexto, de quando Abraão intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra, que coincidentemente era onde Ló vivia com sua família. E o Senhor lembra, do que Abraão falou, que se houvesse ainda 10 pessoas, ele não destruiria a cidade, e não havia essas 10 pessoas, e o Senhor destruiu. Mas ele se lembrou do seu servo Abraão, e lembrou que Ló era parente, e resolveu salvar a família de Ló, sua esposa e suas 2 filhas, e foram. Pediram para eles irem para as montanhas, e Ló falou: não, para as montanhas eu não vou conseguir chegar, eu vou para uma cidade que é aqui próxima, mas que eu consigo chegar rápido e tal. E aí o Senhor livrou, Ló da destruição, da morte, do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E o que Deus ministrou no meu coração é que, por causa do clamor de Abraão, uma família foi salva. Mesmo que não fosse parente de Abraão, mas por conta do clamor, uma família foi salva. Porque o acordo, que Abraão fez com o Senhor é que se tivessem 10, ele não destruiria. E o Senhor falou: ok, eu não vou destruir. Mas além do Senhor, o Senhor destruiu, mas o Senhor resolveu salvar essa família por conta da intercessão de Abraão, por conta do clamor de Abraão. E por nossa causa, será que as pessoas têm sido salvas, assim como a família de Ló foi salva por conta do clamor de Abraão? Ou por nossa causa as pessoas têm se perdido? Sabe, essa parte de que o que a gente impacta, qual o nosso impacto, a nossa diferença na vida das pessoas, fala sobre 2 aspectos: sobre posicionamento, mas também sobre testemunho. Sobre posicionamento, a gente vê essa questão de Abraão, do clamor, de clamar, sabe? De não ficar omisso, não ficar calado, vendo as pessoas caminharem para um buraco, vendo as pessoas caminharem para a morte, vendo as pessoas caminharem em caminhos que vão levá-las à morte. É isso, sabe? Que impacto você tem gerado na vida das pessoas referente ao seu posicionamento? Como você tem se posicionado? Você tem sido um cristão apenas dentro da igreja? Ou você também tem sido um cristão fora dela? Você tem sido um cristão apenas só de postar versículos nas redes sociais? Ou você tem feito a diferença no ambiente que você vive? Que transformação a sua presença causa nas pessoas? Que transformação a forma como você serve a Deus muda a vida das pessoas? Por sua causa, as pessoas têm se aproximado de Deus ou as pessoas têm se afastado de Deus? Por sua causa, pelo seu posicionamento, pela forma como você serve a Deus, pela forma como você adora, as pessoas têm sido salvas ou as pessoas têm se perdido? Isso fala sobre posicionamento. A forma como você se posiciona em Deus, ela atrai pessoas para a presença de Deus ou ela afasta as pessoas da presença de Deus? O impacto que geramos na vida das pessoas referente a testemunho, a forma como você se comporta no ambiente em que tem não cristãos, onde tem diversas religiões ou até mesmo ateu. Qual que é o seu impacto na vida das pessoas? Você tem transformado a vida dessas pessoas? As pessoas sabem que você é servo de Jesus Cristo?
Ou você tem se comportado como elas? Ou você tem se deixado influenciar? E não adianta falar, é porque eu sirvo a Jesus Cristo. E tá lá nas redes sociais, Jesus, eu te amo. Jesus, não sei o quê. Que eu sou cristão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas no dia a dia, você tem se comportado como um servo de Jesus Cristo? Tem um ditado que diz, a palavra convence. Mas só o exemplo arrasta. Eu aprendi isso enquanto eu estava no colégio militar. A palavra convence. Existem discursos bonitos, né, que nos comovem, que nos transformam. Mas só o exemplo, você ver a prática daquilo que a pessoa está falando, que nos leva a fazer também. A gente traz essa realidade para Jesus e os discípulos. A palavra que Jesus trazia era maravilhosa. Nunca tinha se ouvido falar. Mas os discípulos só começaram a ir quando eles viam Jesus fazendo. O que atraía os discípulos não era simplesmente o que Jesus falava, mas era o que Jesus fazia. Porque falar é fácil, fazer que é difícil. Então, que tipos de testemunho nós temos dado? De alguém que simplesmente fala e não faz, sendo hipócrita diante das pessoas lá fora? Ou nós temos nos preocupado em colocar em prática tudo aquilo que lemos na palavra de Deus, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo o que falamos? Que tipo de testemunho nós temos gerado? Sabe como que as pessoas olham para você? As pessoas olham para você como mais um no mundo, como alguém que faz o que todo mundo faz, como alguém influenciável que se deixa levar de um lado para o outro? Ou as pessoas olham para você como alguém que faz a diferença, como alguém que não compactua com as coisas deste mundo, como alguém que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, como alguém que não se conforma com as coisas deste mundo? Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, porque ele tem dois efeitos. Um, ele pode aproximar as pessoas de Jesus, se esse testemunho for bom, se esse testemunho for fidedigno às escrituras e àquilo que você diz, ou esse nosso testemunho pode afastar as pessoas. As pessoas, ao olharem para você, elas pensam, ser crente igual aquela dali? Melhor ficar onde eu tô. Ou as pessoas olham para você e falam, aquela pessoa tem algo diferente e eu quero ter o que aquela pessoa tem. Aquela pessoa tem uma luz diferente e eu quero ter essa luz que ela tem. Como que as pessoas olham para você? Que diferença você causa na vida das pessoas? Como é o seu testemunho? E novamente eu te pergunto, por sua causa, as pessoas têm sido salvas ou as pessoas têm se perdido? E isso fala sobre esses dois pontos que eu citei. Posicionamento e testemunho. Que assim como Abraão, nós possamos clamar e que vidas sejam salvas. Sabe, por conta do clamor de Abraão, a família de Ló foi salva da destruição, da morte. E por nossa causa, as pessoas têm sido salvas? Ou as pessoas têm se perdido mais ainda? Por nossa causa, que impacto que isso tem gerado na vida das pessoas? O que nós podemos fazer pelas pessoas? Clamar. Ore. Não é pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio entendimento, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem de todo pecado, de todo juízo. Então que nós possamos clamar e que vidas sejam resgatadas, que nós possamos clamar e que vidas sejam curadas, que nós possamos clamar e que famílias sejam restauradas, que nações sejam restauradas, que lares se haja reconciliação, sabe? Que nós possamos fazer a diferença neste mundo, que não sejamos como mais um, que não sejamos qualquer um, mas que sejamos a diferença que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para ser luz e luz não compactua com trevas. Então seja luz, pare de ir na onda daqueles que estão ao seu redor, pare de se influenciar para ser aceito. É melhor ser cancelado por este mundo e aprovado por Deus do que ser aprovado por este mundo e rejeitado
por Deus. Então não se preocupem em agradar a homens. Não se preocupe se as pessoas estão incomodadas. Se preocupem em agradar ao Senhor e a viver o propósito dele para a sua vida. E um dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas é a nossa missão de ir, do ide, ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então vá. Não se deixe influenciar, mas passe a influenciar as pessoas ao seu redor para o reino de Deus. Nós temos o melhor exemplo de todos, que é Jesus. Jesus não se importava com o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. Ele foi acusado de coisas que ele não fez. Ele era acusado, açoitado o tempo inteiro e ele não deixou de cumprir a sua missão. Ele não deixou de salvar vidas por conta das oposições que surgiam. Jesus não se deixou abalar porque estavam falando mal dele, porque estavam perseguindo ele, porque estavam tentando prender. Pelo contrário, quanto mais perseguiam Jesus, mais ele ia e pregava e curava e transformava vidas. Então nós temos um exemplo. Nós precisamos seguir esse exemplo. Porque Jesus, ele nos ensina não apenas no falar, mas também no agir. Quando Jesus lavou os pés de Pedro, ali naquele momento, né, de ser, aquele momento ali antes dele ir para o Pai, ele falou: agora eu estou lavando os seus pés, vocês não entendem, mas é para que vocês façam uns pelos outros. Olha que exemplo maravilhoso. Jesus, que era para ser servido, ele veio para servir, nos ensinar. Olha, eu estou fazendo em vocês para que vocês façam nas outras pessoas. A transformação que Deus fez na sua vida, que Jesus veio, te salvou, te transformou, te fez uma nova criatura, ele quer que você leve isso às outras pessoas. Então, as pessoas ao seu redor têm sido salvas pelo seu testemunho ou têm se perdido? Porque a sua identidade está corrompida? Porque você já não sabe mais quem você é? Você não sabe se você adora a Deus ou se você adora o mundo? Você não sabe se você vai para a igreja ou se você vai para as festas do mundo? Você não sabe se você canta louvores ou se você canta as músicas do mundo? Como tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso posicionamento? E a forma como falamos, como agimos e como pensamos tem aproximado as pessoas de Deus ou tem afastado? É muito sério o nosso testemunho, é muito sério, sabe? As pessoas se corromperem, as pessoas pecarem, as pessoas se afastarem de Deus por nossa causa, é muito sério. Então que possamos estar atentos ao testemunho que temos levado aos locais, a forma como temos nos comportado, como temos falado, a forma como as pessoas nos veem, porque nós prestaremos conta com o Senhor. Então que assim como Abraão, nós possamos clamar, nós possamos salvar vidas através da nossa vida, nós possamos salvar vidas através do nosso testemunho, nós possamos salvar vidas através do nosso posicionamento em Deus, sabe? Não se cale, não se omita, não se corrompa, mas permaneça na presença do Senhor. Busque a aprovação de Deus e não a aprovação das pessoas. Que nós possamos refletir nesta manhã se por nossa causa as pessoas têm sido salvas ou elas têm se perdido e se corrompido por nossa causa. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração para trazer nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Um excelente final de semana, grande beijo e até a próxima semana.